Fala, Gata Show, beleza, beleza? Beleza. Um ótimo dia pra você, pro Alexandre Mota, Daniel Farias e a todos os amigos ligados aqui na TV Diário e também na Rádio Verdinha. O vovô para este jogo contra o Atlético Mineiro pode ter mudanças aí no time titular, Denise. Como você antecipou pra gente, o Vina é um cotado para ser ali um atleta que inicia o jogo diante do Galo Mineiro, que inclusive ontem empatou com o Independiente Del Valle lá no Equador, primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana. O técnico Léo Condé estava de olho, o Vina, inclusive, também estava acompanhando da casa dele, postou nas redes sociais dizendo que estava treinando, acompanhando ali a atividade, né, o jogo em si que aconteceu. O Atlético perdeu, estava perdendo por 1-0 até os 45 minutos do segundo tempo, quando no finalzinho o Dudu conseguiu fazer o gol de empate, e aí vem com este empate para jogar aqui em Belo Horizonte na próxima terça-feira. Fato é que no meio dessa decisão que o Atlético Mineiro tem na Copa Sul-Americana, tem o Ceará, no próximo sábado, às 4 horas da tarde, na Arena MRV. E como você disse, Denise, tem esse detalhe. O Vina é um cara que, dos 5 contratados que o vovô trouxe na janela de transferências, é o que mais teve ali oportunidades recentes com o técnico Léo Condé. Além dele, o Zanocelo, que foi titular contra o Sport e contra o Botafogo. Nessas ocasiões, Léo Condé não pôde contar com o Dieguinho, que estava tratando uma lesão na panturrilha. Para o jogo que vem, ele já deve retornar, então fica ali intensa a disputa por titularidade. Além do Vina e do Zanocelo, a gente tem os outros jogadores, né? O Rodriguinho, desde aquela partida contra o Vasco da Gama que ele foi expulso, praticamente não teve mais oportunidades com o time alvinegro. Não teve entrando no segundo tempo e muito menos no time titular. Isso não aconteceu ao longo da temporada. Além do Rodriguinho, teve ali o Paulo Baia, esse sim, o Léo Condé sempre fala sobre ele nas coletivas, que sempre entra bem no segundo tempo, teve até umas oportunidades entre os titulares, fez 3 partidas entrando no time inicial, mas depois perdeu espaço para o Fernandinho. Além dessas peças, tem o Luca, que a gente vem falando, sempre batendo na mesma tecla, ainda não teve oportunidade no time do Ceará, seja no time titular, nem mesmo entrando no segundo tempo ao longo desses 2 meses, desde que fechou praticamente a janela de transferências, a última, o técnico Léo Condé não tem utilizado o Luca e fica aí o questionamento, né? A gente tem na tela daqui a pouco sobre esses jogadores, essas peças que vieram na última janela de transferências e que o técnico Léo Condé vem dosando ali essas idas de jogadores ao time titular do Vozão de Porangabuçu, Denise. O Luca é pra estar no lugar do Pedro Raul, já disse, já tá dito. Aí o torcedor mandou mensagem nesse minuto aqui. Denise Santiago, o Ceará com o Vina, botou na interrogação assim, Vina titular? Meu Deus, não. Ele tem oportunidade, mas não faz. É isso mesmo que foi comentou aqui com a gente? Cláudia, lá do Gereissat 2. Um beijo, viu, Claudinha, pra você. Ele tá falando com a oportunidade. Eu tenho gostado do Vina, entrado bem. Sim, tem entrado Inclusive, bem. no jogo passado ele foi, depois que ele entrou, o time do Ceará melhorou, né? Apesar de ter sido derrotado em casa pro time do Botafogo. Botafogo bem esfacelado, eu diria. Denise, eu acho que é uma possibilidade o Vina ser titular, né? Se ele estiver bem fisicamente, ele disputa a posição com o Mugni. Eu acho que essa vaga não tá, assim, tão sacramentada, né? Ah, é só o Mugni que joga? Não penso dessa maneira. Lá na frente, né, aí realmente é a grande incógnita. Por que o Luca não joga? Aí vai no dia que ele joga, não vai bem, aí alguém vai dizer, tá vendo por que ele não joga? Mas a gente precisa pontuar, a gente só vê os jogos, ele foi contratado. Pedro Raul, até a Jana Soares, que tá participando aqui, nossa torcedora também, alvinegra, tá participando do nosso chat, perguntou, o Pedro Raul é concursado, né? Porque concursado é que não sai de posição, né? Tem estabilidade. Não é bem assim não, viu, Jana? Ele, de fato, ele tem uma concorrência, né? Mas ele tem um grande defensor, que é o Condé. Além disso, né? É preciso compreender, sem o Pedro Raul, quem jogaria, né? Se o Luca foi o contratado para jogar, é porque já precisava. Antes da chegada do Luca, já precisava de alguém. Porque a sombra do Pedro Raul, meu povo, era Lelê. Lelê era a sombra do Pedro Raul. Aí o Lelê foi-se embora pro Fluminense, achou que ia pra Ásia, não foi. Tá lá no Atlético Goianiense. E foi o melhor negócio que o Ceará fez. O time do Ceará recuperou dinheiro por ele ter saído, né? Ainda liberou a folha. E aí poderia buscar outro jogador. O outro atleta, Denise, é o Ailon. Só que, na minha interpretação, até acompanhando bem os últimos jogos, eu tenho notado que o Ailon tem perdido mais espaço nesse momento, né? Outros jogadores estão entrando no time, o Ailon tem entrado cada vez menos.
aí vão se esgotando as possibilidades, né? O Pedro Henrique pode fazer a função, mas ele é melhor de ponta mesmo, ele tem entrado bem de ponta. O Vina pode fazer a função, mas ele não tem se titular nem na posição dele de origem, né? É difícil imaginar que ele vai ser o falso 9 ali pro Léo Condé. Então sobra isso, sobra questionar o Luca e esperar que o Pedro Raul volte a desempenhar o seu melhor futebol. Falso 9. Ele é o quê? Ele é o quê? Falso 9. A Jana Soares aqui do nosso YouTube, ela até comenta sobre o Rodriguinho, Dani. 3 jogos. Ela acha que o Rodriguinho deveria ser mais utilizado. Depois daquela expulsão que o Rodriguinho sofreu no jogo contra o Vasco, que ele entra em São Januário, fica poucos minutos dentro de campo e é expulso, prejudicando de certa forma o Ceará, por mais que depois, de forma até heróica, o Ceará tenha conseguido o empate, ele acabou caindo um pouco em descrédito com o Léo Condé, recebeu menos oportunidades. E vamos ser sinceros também, Denise, quando ele teve chances de jogar com a camisa do Ceará, ele não se mostrou um jogador que acrescentou muito ao time do Ceará. A mesma realidade que a gente via com o Rômulo, a mesma realidade que a gente viu também durante muito tempo com o Matheus Araújo, jogadores desse mesmo setor, meio atacantes que foram contratados com expectativa, jovens, né, pensando talvez no futuro também do elenco do Ceará, mas que quando tiveram oportunidades não corresponderam à altura. Ou pelo menos assim, Denise, foram jogadores assim insossos, no sentido de que eles não acrescentaram muito. Nada. Eles não comprometiam exatamente, não falhavam, mas eles não faziam a diferença. Eu acho que hoje o Ceará, ele carece de certa forma, nesse momento da temporada, de falta de protagonismo no setor de ataque. Porque o grande protagonista, que era o Pedro Raul, não é mais protagonista. Ele marcou gol contra o Sport, mas se você for olhar a quantidade de partidas que ele passou em branco, ele perdeu, né? que ele teve de jejum, é muito mais do que a quantidade de jogos que ele marcou gols, pelo menos no recorte mais recente. O Galiano também é um jogador que se destacou muito durante um período da temporada, e nem acho aqui, nem estou questionando a presença dele no time titular. Mas ele não consegue ter uma sequência também como protagonista, de marcar gols todos os jogos. E o Ceará carece isso. O protagonista mais recente do Ceará foi o Pedro Henrique, que é um jogador que estava no banco de reservas. Então eu acho que falta ao Ceará, no início da partida, Denise, desde os primeiros minutos, ter esse protagonismo maior no setor de ataque. Por isso que eu defendo a entrada do Vina no time titular, ou pelo menos essa experiência, para a gente ver o Vina começando como titular. Porque eu acho que ele é, nesse momento, um dos jogadores de meio para frente do Ceará que se qualifica para ter esse papel de protagonista. Eu acho que ele tem essa função, ele tem capacidade de ser esse protagonista que o Ceará precisa do meio para frente. Porque quando ele entra nas partidas, ele tem mudado o jogo. Talvez não marcando gols ele exatamente. Tem melhorado né? o time. Mas ele melhora o time. E a parte ofensiva, Ele né? Essa tem- movimentação. Ele tem uma movimentação Também acho. e um posicionamento que se aproxima dos atacantes, faz triangulações pelos lados, consegue fazer tabela com o centroavante, finaliza, dá lançamentos em profundidade. Então eu acho que ele dá uma dinâmica ao ataque do Ceará que está em falta ao Ceará, principalmente no início das partidas. Por exemplo, o jogo contra o Santos, que foi um jogo atípico no sentido de que foi talvez o melhor jogo do Ceará nessa Série A, foi um jogo que o Ceará entrou mordido desde o primeiro minuto. Sim. Ele abre o placar cedo, ele continua pressionando. E olha que o Santos não foi uma equipe totalmente apática naquele jogo. Não, pelo na contrário. verdade, o Bruno Ferreira foi um dos destaques do jogo. Exatamente, fez grandes defesas. Mas qual foi o diferencial? Não foi exatamente a postura do adversário, mas foi a forma como o Ceará Já conseguiu se se comportou. impor É. desde os minutos iniciais. Então eu acho que é isso que está faltando ao Ceará nessas partidas. O Alexandre trouxe um dado preocupante, realmente, desse recorte negativo do Ceará em casa. Eu acho que falta isso. Puxa, um jogo em casa, diante do seu torcedor, é o jogo que você tem que entrar mordendo desde o primeiro minuto. Você tem que tentar atacar, pressionar, seguir atacando, mesmo que você abra o placar. Então eu acho que talvez a entrada do Mugni, Denise, do Vina, perdão, no lugar do Mugni, possa dar esse dinamismo Movimentação. diferente. Se vai dar certo ou não, é algo que a gente só vai ver quando acontecer. Mas eu acho que cabe ao Condé, nesse momento em que o Ceará precisa desse protagonismo, que o Pedro Raul não consegue assumir essa responsabilidade, que os pontas também não, que pro próximo jogo o Pedro Henrique, por exemplo, tá suspenso, não vai poder jogar, que o Lourenço também tá suspenso, não vai jogar, eu acho que essa figura poderia ser o Vina. Acho que ele tem se credenciado para isso. E outra coisa, né? Tem uma situação que eu não consigo entender, Denise, que eu realmente eu compreendo ele não ter mais tido espaço, né? Ele acabou entrando e naquela oportunidade foi expulso, que foi o Rodriguinho. Mas 18 minutos não é justo, né?
18 minutos em 3 jogos. É pouco tempo, né? Não dá pra gente avaliar o atleta. E acho que além disso tem um outro detalhe. O Rodriguinho, naquele dia, diante do Vasco, lá em São Januário, o Condé, ele escalou ele como meia. Sim. O Rodriguinho ia entrar na vaga do Mugni. Ele ia entrar na vaga que é preenchida ali pelo Vina hoje, pelo Lourenço. Ou seja, é um jogador que a gente tinha a expectativa de jogasse de ponta. Havia feito 2 jogos, 4, 3 minutos de ponta, né? E aí ele ia ter uma chance no meio. Poderia ser uma outra ideia criativa para esse time de armação. E aí o Rodriguinho é expulso. E me chamou muita atenção porque, por mais que todo mundo do Ceará tenha dito que foi infelicidade, que o jogador não quis fazer aquilo, sem querer, o Condé inclusive okay. falou, eu acho que ele era para ter sido expulso mesmo. Mas a gente viu que ele tentou na bola, só que ele foi muito imprudente. Ele foi punido, ele recebeu o vermelho. Mas depois disso ele desapareceu. Esse teste que o Condé ia tentar promover, que era trazer o Rodriguinho para o meio, esse teste também não foi mais nem feito. É como se fosse assim, queimou o jogador, não vai mais jogar. Sendo que o Ceará contratou 5 jogadores, meu amigo. O Vina passou um tempão para conseguir jogar. Ficou fora de uns 4, 5 jogos seguidos, porque não estava bem fisicamente. O Luca não entrou nem 1 minuto. O Luca não entrou nem 1 minuto. E ele não tá doente, ele não tá no departamento médico, ele tá à disposição. Mas ele não ganhou minutos. O Rodriguinho só jogou 18 minutos em 3 jogos. Tem 1 vermelho, 0 gol, 0 assistência. Pra mim, merecia mais oportunidade. Já falei 3. O Paulo Baia é um jogador que tem entrado. Eu acho que ele fez 2 bons jogos. Lampejos, né? Bons jogos, realmente. Diante do próprio Vasco, ele estava no time titular. E depois disso, ele não conseguiu mais ser, Denise, o protagonista, né? Tanto que o Pedro Henrique retomou a vaga dele. Aí a gente vai para o 5º nome que o Ceará contratou, que é o Zanocelo. Foi titular nos 2 últimos jogos. Ou seja, no entendimento do Condé, ele está na frente, ele está brigando pela vaga. É o único que está brigando pela vaga. Mas se a gente perguntar ao torcedor, talvez ele vá ponderar, Denise, que ele não... Poxa, mas o que é que ele fez de tão diferente assim, né? Nada que vai agregar, O que é que ele fez que pudesse dizer, poxa, sem o Dieguinho é o Zanocelo? Não. Quando o Dieguinho estiver bem, o Dieguinho volta para o time, o Zanocelo sai. Essa é a grande realidade. Então, realmente, até aqui, né, Denise, são 5 reforços. Especificamente sobre o Ceará, porque a gente entendia que o Ceará precisava de reforço para dar a sustentação na campanha, a sensação é que até agora eles não funcionaram. Pode ser que restando 10 jogos, eles possam aparecer. E o Ceará não precisa de muito. 3 vitórias, ele resolve a vida dele. São 10 jogos, ele tem que ganhar 3. Pode ser que em algum momento o Vina esteja guardando o gol dele para um jogo decisivo, que o Rodriguinho volte a ganhar a oportunidade e arrebente um jogo, que na estreia do Luca ele mostre, poxa, Condé, dá espaço para mim, cara, eu quero jogar. Pode ser. Mas antes disso acontecer, a gente precisa ponderar que eles estão aqui há um tempo e eles ainda não se confirmaram com o que o Ceará havia proposto e nem o que o Ceará precisa no momento do Campeonato Brasileiro. Posso só complementar? Vai. Só uma questão importante também. Tem um ponto que me chama muita atenção, falando especificamente do Paulo Baia, né? Eu não sei exatamente a razão pela qual o Fernandinho voltou a essa titularidade, assim, quase que indiscutível. Samuel depois pode confirmar, mas eu acho que são 3 jogos seguidos ele sendo titular no ataque do Ceará. É isso mesmo. Sim, né? Botafogo, Sport e Santos. E, sinceramente, nenhuma dessas 3 partidas, pelo menos na minha avaliação, não sei se o Alexandre concorda, mas ele não fez nada que ele confirmasse que merecia realmente a condição de titular. E olha que você tinha o Pedro Henrique marcando muitos gols, sendo muito participativo, toda vida que entrava fazia a diferença. E, na minha avaliação, até o Paulo Baia, quando estava jogando melhor que ele. O Alexandre citou aí, fez alguns jogos bons. Eu acho que contra o Bahia ele foi muito bem. Contra o Vasco também, que ele foi titular, foi participativo, deu assistência pro gol do Galeano. Eu acho que ele estava sendo mais decisivo do que o próprio Fernandinho. Então, eu acredito que se era para dar sequência para alguém, se o Condé entende, não, o Pedro Henrique é jogador de segundo tempo, ok. Se é para dar oportunidade para alguém como titular, para ter sequência, eu acho que seria mais justo e mais lógico e inteligente você dar sequência pro Paulo Baia e não pro Fernandinho. Sei que o Fernandinho, em determinados momentos da temporada, foi um jogador importante. Marcou voltando gols... de lesão, o Paulo Baia tava bem, né? Exatamente, marcou gols importantes lá no começo da temporada, Campeonato Cearense, depois sofreu bastante com lesões, mas eu acho que agora, nesse momento que ele volta a ficar 100% fisicamente, tecnicamente falando, ele não é um jogador que agrega muito ao ataque do Ceará. Eu particularmente acho que quando o Paulo Baia teve a oportunidade de jogar, foi mais decisivo ou mais importante e participativo de gols, né?
do que o Fernandinho. Então, assim, no próximo jogo, por exemplo, você não tem o Pedro Henrique. Pedro Henrique tá suspenso. Aí o Condé vai ter que optar, Fernandinho ou Paulo Baia. Se ele seguir a lógica dos últimos jogos, o Fernandinho vai pro 4º jogo seguido como titular. Mas eu, particularmente, não sei se seria o mais adequado. Acho que talvez o Paulo Baia pudesse ter uma nova oportunidade de jogar ali aberto pela ponta esquerda.